Então, uma boa tarde para todos. Nós estamos aqui hoje com muita alegria com o nosso convidado, Dr. Farley Campos, um querido colega, e nós vamos conversar um pouco, então, sobre essa trajetória da fisioterapia no estado do Rio de Janeiro e também no Brasil. E, claro, essa trajetória atravessa toda a carreira profissional do Dr. Farley. Farley, muito obrigada por você estar aqui. E a gente queria, então, que você se apresentasse. Ok, Miriam. Primeiro, honradíssimo pelo convite, tá bom? Realmente super honrado nessa casa que nos representa e que também tem um pouquinho da minha história de vida, então vou ter oportunidade de falar. Então, dizer isso para outros colegas, futuros colegas e todos mais que puderem vir a ouvir. Eu estou super entusiasmado e contente e só ansioso para não me atropelar, porque se você deixar eu contar e eu falar, eu tenho tanta coisa boa da fisioterapia, eu sou um apaixonado desde a época que eu escolhi a fisioterapia e ela está comigo no mesmo nível de paixão. E a paixão tem aquela evolução, todas as paixões da vida, né? Elas evoluem, quando evoluem positivamente, aí sim que se transforma no verdadeiro amor, né? E eu sou um amante, não sou mais só um apaixonado, sou um amante da fisioterapia. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar por onde tudo começou. Dr. Farley é egresso da Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro, que funcionava na ABBR, na Rua Jardim Botânico 660, e ele é graduado pela turma de 1976. Então, queria que você falasse um pouquinho da vivência que a ABBR trazia para os alunos naquela época, da própria escola de reabilitação, contasse um pouco para a gente dessa experiência. Com certeza. E isso aí é muito fácil, porque está muito vivo na memória, né? Foi um momento de vida que eu tive que mudar uma escolha na época do vestibular. Eu queria ser da área de saúde, isso aí era líquido certo, mas as famílias direcionavam seus filhos para a área de saúde, não, esse filho vai ser médico, minha filha vai ser médica, isso não vai, né? Então, eu cheguei até a prestar um vestibular para medicina e não passei. Não vou dizer que fiquei por pouco, nem me lembro, mas eu não passei, né? E entrei num novo curso, mudei de curso, um curso melhor, que preparava melhor. Nesse meio tempo, conheci um fisiatra argentino casado com amiga de uma namorada minha. E aí estreitamos um relacionamento, eu estudando, e eu me virava, eu trabalhava dando aula de física, em pré-vestibular não, em curso Madureza e aula particular de física. Eu era apaixonado por física. E esse fisiatra veio para um congresso no Hotel Glória, aqui no Rio de Janeiro, um congresso de medicina desportiva e fisiatria, porque ele fabricava equipamentos de eletroterapia. Olha, E como eu era encantado por física, eu falei, puxa vida, tudo que eu vou querer buscar na medicina é alguma coisa onde eu use a física. E aí ele falou, mas ele me deu. Olha só, amanhã eu vou, antes do congresso, que seria uns dias depois, eu vou na BBR e vou levar meu equipamento lá. Eu quero te convidar para fazer essa visita comigo e você vai ver, vai ter uma grande surpresa. Você não precisa ser médico para colocar sua paixão pela física em prática na área de saúde. Existe um curso de fisioterapia aqui no Rio de Janeiro. Sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar de um curso de fisioterapia no Rio de Janeiro. E fica dentro da BBR, a entidade mantenedora lá. E aqui no Brasil se não tem os dois só, aqui em São Paulo. Aí eu falei, poxa, tudo de bom me convidar para ir, assim foi. Eu me encantei, eu falei, então, pô, já na hora de fazer a opção, aí em vez de medicina, eu optei pela fisioterapia. Aquelas coisas, né? Até na família isso foi um pouco negociado, assim,
explicar o que era, mas sem nenhum conflito maior, foi compreendido e aceito. E aí, pô, comecei o curso de fisioterapia. Dentro da BBR, que é o Centro de Reabilitação que eu conhecia, sabia que ele existia, passar ali, eu morava na Gávea e a BBR no Jardim Botânico, trajeto meu frequente. Tinha um clube ao lado, que eu jogava futebol de salão às vezes, e tinha um cinema ao outro lado, que eu também às vezes frequentava. Então a BBR eu só conhecia de letreiro ali, que eu sabia que era um centro de reabilitação importantíssimo. E aí lá fui eu fazer, cursar o curso de fisioterapia. Tendo visitado a BBR com aquele médico, fisiatra, ele era italiano, a mulher dele que era argentina. Eles moravam na Argentina, eu acho que. Então, eu conheci naquela visita, depois eu fui ao congresso no Hotel Glória, e aí assisti palestras, ele me conseguiu escrachar que eu tive acesso às palestras e tudo. Eu fiquei apaixonado, eu falei, caramba, que espetáculo. É isso que eu queria. E o curso estava passando por uma revitalização, assim, de cabeça dos professores e tudo mais. Tinham professores da primeira turma de fisioterapia, né? E tinha a professora Sueli Marques, né, que era uma pessoa que tinha a percepção da necessidade de trazer novos olhares da fisioterapia para o corpo docente e tudo mais. E assim foi. A fisiologia, nós tínhamos um laboratório de fisiologia, tivemos colegas que eram monitores que tinham um prazer enorme de nos acolher. Eram turmas não muito grandes, então a coisa era muito, muito próxima. Então existia um relacionamento. E era intensivo, aulas de manhã e de tarde. Né? Então foi uma convivência enorme até que chegar a hora de irmos para o centro de reabilitação para estagiar. E, bom, só quero ratificar aqui, nós tivemos a honra, nós somos contemporâneos, não somos da mesma turma, você veio depois um pouco, mas tivemos praticamente os mesmos professores e temos que reconhecer que nós fomos muito bem assistidos sobre esse aspecto. Nós tivemos excelentes professores de todas as áreas. Os fisioterapeutas, então, fazer menção aqui, a um deles só que eu acho que foi o meu... Todo aluno tem um profissional que ele se espelha. No meu espelho foi Edgar Meirelles Rodrigues. E Edgar, da hora de já estagiando, ele tinha uma história que ele fez o curso nos Estados Unidos de terapeuta respiratório, né? Então ele já chegou com esse conhecimento do terapeuta respiratório americano, que é diferente do fisioterapeuta aqui no Brasil, que ele faz tudo, né? Faz da área respiratória, motora, que assim, forma dividindo na respiratória e motora, mas nos Estados Unidos você tem o terapeuta respiratório, que ele é um profissional formado especificamente para isso. Bom, Edgar chegou toda essa visão, conhecimento de ventilação mecânica. Na época, o grande boom eram os Birds em Mark 7. Que a gente tinha que desmontar quando dava defeito. Exatamente, né? E não demorou muito, o Edgar, ele era muito bem relacionado na área médica, vamos dizer aqui no Rio de Janeiro, dos profissionais médicos que demandavam cuidados respiratórios, e um grande amigo dele que chegou a diretor de um hospital na Tijuca, um hospital evangélico, e resolveu montar uma UTIzinha. UTIzinha porque era uma sala não muito grande, com 2 leitos, uma divisória... como chama? Tecido. De tecido e um cilindro de oxigênio ao lado de cada cabeceira, e aí um bed conectado, né? E a possibilidade de ar comprimido para nebulização. Olha, esse era o CTI. Bom, difusora, o choque ele tentou não sei nem se tinha ainda. Mas, conclusão, ali naquele quartinho com 2 leitos que tinham
2 equipamentos de ventilação mecânica eram colocados os pacientes mais graves, sob aspecto pulmonar, respiratório, e o Edgar foi convidado para criar o serviço de fisioterapia 24 horas naquela UTIzinha. Isso foi... Década de 70. Década de 70, exatamente. É Exatamente. importante que a gente destaque isso. 76, eu me formei em 76, já tendo estagiado lá, só que eu me formei em dezembro, no ano de 76, eu já vim estagiando, 77 já formado, continuei trabalhando lá, e foi uma experiência, assim, incrível, maravilhosa, de aprendizado e aquela convivência hospitalar também, que a gente tinha a vivência do centro de reabilitação, e aí veio a vivência hospitalar e logo com paciente grave. Sim. Então isso foi de um enriquecimento na minha formação. E como eu tinha sido aluno do Edgar, e eu sempre gostei muito das aulas dele, e me interessei muito pela questão da fisioterapia respiratória, o que se pode fazer da fisioterapia respiratória, eu me aprofundei, estudei muito e, ao mesmo tempo, eu tinha esse primeiro trabalho, mas não era um emprego, era praticamente voluntário, e eu saí no mercado buscando, então, um emprego. Bom, agora sou fisioterapeuta, eu não vou continuar ganhando dinheiro como professor de física de curso madureza. Então, é supletivo. Então, eu fui buscar. E quando batia na porta, vi os anúncios no jornal, procura fisioterapeuta, foi muito decepcionante. Foi uma grande decepção, porque não existia ainda a mentalidade de se ter um profissional fisioterapeuta contratado, remunerado de uma forma condigna com aquilo que a gente sentia como profissional, baseado no nível da nossa formação, no investimento da nossa formação. Então, é totalmente inaceitáveis. Então, eu me frustrei. Eu falei, isso é uma coisa, eu não posso ficar aqui eu sem ter um emprego, mas eu preciso continuar trabalhando. E no evangélico, o evangélico teve aquela subida, aquele platô, mas o médico e a turma dele que criou aquele CTI e tudo mais, eles tiveram uma rota diferente também. Eles acabaram sendo praticamente os formadores da AMIL. Então o foco deles mudou muito e tudo mais, e eles foram para outro hospital lá longe, eu acho que em Duque de Caxias. Exatamente. Aí eu falei, não dá para mim. E eu tenho que continuar trabalhando. O que é que eu vou fazer? Bater na porta da Santa Casa, Hospital Geral da Santa Casa do Misericórdia do Rio de Janeiro, aquela preciosidade. Sim. Além de tudo, um prédio maravilhoso, uma construção primorosa. E fui buscar o serviço de pneumologia. E até despreparo, ingenuidade, qualquer coisa assim, eu não fazia ideia quem era o chefe do serviço, até porque... Apesar de ter estudado no livro dele. Eu só descobri isso quando eu conheci. Exatamente. E aí cheguei no serviço, na portaria, eu gostaria de me dirigir ao serviço de pneumologia. Ah, não. Seu Ricardo, cheguei lá na portinha e tinha lá um médico, né, que era residente da pneumologia lá. E eu falei, eu gostaria de falar com o chefe do serviço. Ele falou, ele está em aula, mas não deve demorar não, uns 30, 40 minutos deve estar de volta. Você quer adiantar o que eu posso te... Aí eu falei, não, eu sou fisioterapeuta, aí contei minha história, que eu não gostaria de ficar parado, gostaria de me colocar em atividade terapêutica, mas com doente respiratório. Ele começou a olhar para a minha cara assim, o semblante dele se transformando em quase que um baita de um sorriso. Ele falou, meu Deus, espera o professor chegar que quando ele souber disso... Agora, você sabe, isso aqui nós não temos como contratação. É trabalho voluntário, né? Eu falei, não, eu já tinha dito que era trabalho voluntário. Então, sem problema. Não demora muito, chegou o professor. Aí ele, professor Tarantino, esse aqui é o Farley, já conversando. Tarantino é nada mais, nada menos, professor Afonso Berardinelli Tarantino. Então, professor, eu estudei... Autor dos livros que nós estudamos na graduação. Que eu estudei na graduação, foram nos seus livros, não sei o quê. E aí contei para ele, ele fez a mesma observação, que ele não tinha condição de contratar. Sim. Mas aquilo é uma escola. E ali
poderia abrir muitas portas, se eu ia ter contatos com muitos profissionais que têm paciente de consultório fora e tudo mais, e às vezes não tem um profissional de referência. Então vamos ver. E não demorou muito, eu já com o embasamento que eu tinha adquirido com o Edgar, com a BBR também e tudo mais, o professor Tolentino se declarou mesmo: olha, Farley, eu estou vendo aqui, por seu intermédio, tratamentos de fisioterapia que até então eu só tinha visto no exterior, nas minhas viagens, e sempre reconheci esse trabalho como um trabalho de extrema relevância. E aqui o que tem pessoas fazendo, você sabe que tem pessoas fazendo fisioterapia respiratória aqui no Rio de Janeiro, né? Que nem fisioterapeutas eram, Sim. né? De formação. Então, eram profissionais que foram escolhidos por pneumologistas que tinham seu serviço e treinavam ele para ensinar o paciente a respirar melhor e tudo, e não passava disso, né? Então, eu quero até fazer uma ressalva para não ser injusto. Tinham exceções desses profissionais que chegaram nesse tempo a ter um certo destaque na comunidade médica, pneumológica e os alergistas também. Tem 2 que se destacaram depois, que se esmeraram, buscaram, estudaram e até futuramente fizeram fisioterapia, e um deles até fez medicina também. Né, se tornou pneumologista. Então, mas afora isso, eram curiosos que aprendiam a ensinar a encher e esvaziar o pulmão e simplesmente ampliar a respiração. Bom, aí estava eu na Santa Casa, o Tarantino me dá essa informação, e também um outro detalhe. Ele falou: por sinal, já passou aqui pela Santa Casa, mas não era brasileiro, era um francês que veio morar aqui, Philippe Paius. Que também foi entrevistado por nós. Sim, então, não sei se ele chegou a relatar a passagem dele pela Santa Casa. Sim. Pois é. E ele falou: ele marcou muito, mas ele teve outros horizontes, outros caminhos e tudo, mas não era um brasileiro, era um francês e você está mostrando que você tem capacidade para... Então, Farley, eu quero que você me diga as coisas. Onde é que fica? Você atende aonde? Eu falei: não tenho consultório. Eu atendo os pacientes que precisam em casa. Ele falou: tá na hora de você pensar em ter um consultório, hein? Depois ele começou mais falando, para não resumir, para não... Isso não vem muito... Mas ele me estimulou a abrir um consultório, porque eu já estava atendendo os pacientes dele, e de mais 3 outros médicos. Um é um cirurgião torácico, memória que é... E o outro era um clínico geral, que era o papa da clínica geral, o professor da UFRJ, e dava aula lá na Santa Casa. E ele falou: só nós 3 aqui temos condições de te dar a clientela que você vai precisar. E não deu outra. Eu me entusiasmei, eu tinha as minhas economias, e aí eu ousei abrir um consultório logo no Leblon, no edifício que acabado de receber o Habite, cidade do Leblon, escada rolante de acesso, tudo mais, aquela coisa toda, uma salinha bonitinha. E assim foi. Os clientes começaram a vir. Eu sei que 1 ano de atividade, minha vida tinha se transformado. Ou seja, aquele recém-formado que resolveu fazer um trabalho voluntário para não perder a habilidade do exercício terapêutico, né, estava tendo uma vida confortável, folgado. Comprei carro, comprei moto, né, e as coisas que vieram, né? Mas, assim, né, veio depois o windsurf, asa delta, e tudo. E eram coisas que não eram muito baratas, né? Mas eu me dei esse luxo de ter essas coisas que me cativavam. O esporte sempre me atraiu muito. E aí tudo bancado por mim, independente, levando a minha vida. Então, isso depois, ou seja, 76 eu me formei no final do ano, 77 foi essa trajetória, 78 eu já estava com consultório, 79 eu já estava bombando. E nesse meio tempo, aí em 77 eu me mantive ligado aos profissionais de referência, principalmente o professor Edgar Meirelles, que me motivou a participar da fundação de uma associação
primeira associação de fisioterapia respiratória do Brasil, Sim. cujo nome... Importante que a gente destaque. Exatamente, né? Então, só que o nome... Mas SOFRERG, Sociedade de Fisioterapia Respiratória do Estado do Rio de Janeiro, né? E uma coisa importante que eu acho legal a gente destacar, Farley, assim, você, quando se graduou, o sistema COFITO-CREFITO estava nascendo. Então, para nós, profissionais, a referência que a gente tinha eram as associações, não é? Elas eram muito fortes. Era o nosso número de inscrição. A gente colocava no nosso carimbo. Era o número que a gente tinha. A gente não tinha número de CREFITO. O sistema estava começando a ser desenvolvido, né? Exato. Então, assim, isso é que hoje pode parecer uma coisa tão simplória, irrelevante, mas era a referência que a gente tinha. A gente tinha muito orgulho de pertencer a uma sociedade científica, né? E esse é um destaque importante, porque hoje, claro, a gente tem a Sobrafir, que é uma associação grande da área da fisioterapia respiratória e cardiovascular, mas a Sobrafir, ela é alguma coisa que aconteceu a posteriori, não é? E por que no Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro foi o lugar que teve a primeira escola de fisioterapia de nível superior. Sim. No Brasil. Né? Então, é importante que a gente destaque isso, né? Que a gente traga à memória essa informação. Exatamente. Então, assim, por isso, para nós, era tão importante ter uma sociedade que nos congregasse, porque nós não tínhamos um sistema que nós temos hoje, né? Que nos abraça, que nos envolve, que nos traz aqui nesse lugar para fazermos esse documentário, por exemplo. Isso, Então, mas a efervescência desse meu primeiro ano de formado, 77, os três primeiros, 77, 78, 79, e seria uma injustiça eu não citar o caso do Alberto Caetano Azeredo também, que foi outro arrojadíssimo. Sim. Ele era 2 turmas anteriores à minha, e mas ele ousou demais e resolveu, também partiu para cima, com competência, né? Então, domínio de informação sobre fisiopatologia respiratória, sobre fisiologia respiratória e tudo mais. E aí se colocou bem, entrou no mercado em Ipanema, no baita do consultório. Isso já o colocou também, é impressionante como as pessoas valorizam às vezes, mas ali a valorização não era só o status. Sim. Não é o status quo, é o status profissional que ele trazia junto para ter aquela situação. Né? Então, e eu felizmente embarquei nisso logo depois. Então, estávamos todos bem alinhados na profissão como profissionais liberais da atividade privada e consultório, mas não independentes do compromisso do que o momento da fisioterapia demandava naquela fase. Bom, só um rebobinado aqui. Na faculdade, teve essa atividade com o Edgar, José da Rocha Cunha e Alfredo Gonçalves Manso, 3 colegas de turma, eles estavam ligados ao DAFEL, o Diretório Acadêmico Fernando Lemos, e começamos a tentar fazer uma interação do nosso diretório acadêmico com a AFERJ, Associação de Fisioterapia do Estado do Rio de Janeiro. Bom, e aí íamos às reuniões da AFERJ, e lá nós começamos a nos envolver com questões políticas, inclusive o histórico político da evolução da fisioterapia, da implantação. E foram essas associações, agremiações, sociedades, que na sua união, nos seus congressos e tudo mais, criaram força, né, para tentativa de sobrepor a todo rechaço que a fisioterapia passava, para ter a profissão regulamentada. Então, veio a regulamentação. 75, isso aí. A criação dos... Então, a gente tem que... Essa história. E eu aprendi isso dentro da fé. Sim.
Isso é muito importante, porque nossa profissão foi reconhecida dia 13 de outubro de 1969. Você é da turma egressa de 76. 76. Não tinha 10 anos de reconhecimento e logo a gente teve a criação do sistema CREFITO-COFITS, né? Então, Foi um pouquinho mais. Aí veio 79. 78. 78, né? Foi quando a minha turma, foi na época da minha turma que o sistema foi criado. Mas assim, a gente vê, e nesse processo que você está relatando é muito interessante, a gente não só vê o engajamento dos colegas, mas a qualificação. Era isso que chamava a atenção. E eu me lembro muito quando a gente ia nos congressos, por exemplo, nos congressos da Argentina, as pessoas quando viam o Carlos Alberto, era uma loucura, ele era um popstar. Ele não deu usado. Ele era um popstar. E não é porque ele era exatamente uma estrela, é porque ele tinha competência. Ele tinha conhecimento. Uma capacidade. Que ele tinha. E uma capacidade criativa que o Carlos Alberto tinha, né? Ele via uma situação... Eu me lembro que uma vez, no CTI da Santa Casa, quando a gente estava lá, porque aí depois, né, a minha turma entrou a reboque desse movimento todo que vocês fizeram, e a gente tinha que fazer um CPAP. E a gente fazia CPAP com selo d'água, lembra? Era o que tínhamos. Sim. E ele pegou umas válvulas e fez uma válvula de CPAP. Foi a primeira vez na vida que eu vi uma válvula de CPAP. Eu nunca tinha visto, porque até então a gente fazia CPAP de selo d'água. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? É que se hoje a gente tem a posição confortável que a gente tem na fisioterapia, a gente deve a essa geração que construiu, que pavimentou e que fez essa planta baixa com tanta seriedade, competência e habilidade, porque é isso, nós saímos de técnicos de fisioterapia, de auxiliares de fisioterapia, a profissionais de nível superior. Eu acho que, como o intuito, né, do resgate aí, histórico e tudo mais, é também criar base de referência, de entendimento, de compreensão da história evolutiva da fisioterapia. Sim. E todos esses profissionais, onde nós podemos orgulhosamente nos incluir, conquistamos o nosso espaço à base de muita perseverança, de muita audácia, mas de muito conhecimento. Sim. De muito aprendizado através do estudo e da vivência. Sim. Né? Então, não dá para dissociar esse embasamento. Né? Hoje eu sou reconhecido no Brasil inteiro como fisioterapeuta respiratório, mas tempo de Santa Casa, o professor Tarantino, da pneumologia, ele prestava atendimento, assistência pneumológica nas diversas enfermarias. Então, e o paciente neurológico idoso, acamado, consequentemente, esse paciente evoluía mal, muito mais pela lesão inicial basal que o levou na internação, e sim pelos quadros pulmonares feitos pela imobilidade, pela internação e tudo mais. Imobilidade que mal se falava ainda. O mundo lá fora estava começando a estudar aquilo do imobilismo. Né? E aqui no Brasil, e a gente começou, aí o professor Tarantino me apresentou, com todo respeito, ao Paulinho. Paulinho, carinhosamente chamado, porque é o Paulo Niemeyer Filho. E o pai tinha saído há pouco da chefia do serviço para assumir. Era provedor, né? Sim, Santa Casa. E aí o Paulinho, Paulo Niemeyer Filho, hoje conhecido internacionalmente aqui no Brasil, a referência em neurocirurgia, e nós tínhamos praticamente a mesma idade. Ele assumindo o serviço que era do pai com uma responsabilidade enorme. E aí o professor Tarantino, olha só, problema respiratório, pode chamar o Farley. E aí eu já estava criando uma visão acadêmica, levando alunos. Sim. Alunos de algumas instituições, que depois veio a FRAIS, o EBMR, e a própria SUAM, alguns poucos que bateram a porta pedindo estágio. E aí eu tinha lá, e Regina Brzezinski, era da sua turma. Da minha turma. Da sua turma, né? Ela também foi meu braço direito lá nessa época. A Kênia, que já nos deixou. E aí os estagiários
vivendo aquilo e eu movimentei a enfermaria de neurocirurgia, o próximo de clínica médica, Sim. né? A própria E ortopedia. a 19, né? Pelo Lúcio Glauco Pinto, professor Lúcio Glauco Pinto, que o Edgar, num novo desbravar, né? Criou uma residência de fisioterapia Sim. informal, porque não era vinculada, mas dentro da Santa Casa, no serviço de ortopedia, né? É. E eu tava E você lá com foi o ele, meu tutor de e residência. você chegou, exatamente. A tia Vânia Maciel Sim, também, né? sim. Gente, uma turma muito boa. Então, e é isso. E sábado de manhã, as nossas reuniões eram sábado de manhã, né? Ora, eram jovens ainda que estavam É. se dedicando assim. E eu a esse acho uma coisa muito compromisso. legal, assim, desses serviços que foram montados na Santa Casa, a Santa Casa, à época, era o hospital de referência para universidades e para alunos de universidade, para programas de residência médica, residência de enfermagem, Campo de né? formação Era um campo de mesmo, formação. de Então, excelência. a presença da fisioterapia nesses ambientes acabou por disseminar a relevância desse profissional, não é? E isso eu estava já no meu Seu intuito, no meu script, vamos dizer assim. Então, nós começamos a fazer o seguinte, mostrar para o paciente que tinha, para o profissional que tinha aquela hegemonia na saúde, que era o médico, através da convivência, né? A convivência harmoniosa e competente, o quanto a fisioterapia podia ser bom para o paciente que ele achava que era dele, aquela coisa, meu paciente, né? Sim. Hoje ninguém tem paciente, né, cara? Os pacientes que têm seus profissionais que os procuram, né? Exato. Então, mas nós fomos responsáveis por essa transformação na cabeça de grandes cabeças que estavam Sim. também em formação, Sim. e eu já formados, como o próprio professor Tarantino se encantou quando viu o profissional, e os que vieram a rebote comigo, né? Então, isso foi uma oportunidade de disseminar. E assim foi passando o tempo, eu atendendo nesse consultório, começaram os alergistas a mandar adolescentes e crianças mais novos para problemas asmáticos, bronquite, aquela coisa toda. E assim eu comecei a atender criança, que não fazia parte do universo nem de Carlos Azeredo, nem de Edgar Meireles e tudo mais, que é uma coisa. E eu me apaixonei por crianças, eu acabei, até porque eu acho que eu me vinculei também aos principais médicos da ocasião da Sociedade de Alergias aqui do Rio de Janeiro, e aí meu consultório ficou muito movimentado com crianças. Daqui a pouquinho, quando eu vi, eu estava atendendo muito mais criança do que adulto, né? E isso foi bom. Isso me tirou do Paulo Niemeyer. Isso eu quero registrar também, porque o Paulinho tinha o serviço na Santa Casa e tinha o serviço particular dele, dentro da Beneficência Portuguesa. E eu atendia os pacientes neurológicos lá. E por que o meu relação era tanto com o Dr. Paulo quanto com eu já vou dizer o responsável pela clínica médica dos pacientes neurológicos da equipe do Paulo Niemeyer. Foi presidente da MIBS. Oxe, é coisa do tempo. Meu crefito é 788F. Isso serve como compreensão. Hoje, quando a gente olha aquele número com 8 dígitos, a gente quase enlouquece, né? É verdade. Então, bom, mas fale, era atendendo respiratório. Eu comecei a atender os pacientes neurológicos. Com o meu embasamento da BBR, eu via que o encaminhamento dado aos pacientes por aqueles que se diziam que tinham experiência em fisioterapia, mas não eram, ou então poucos eram, mas não tinham vocação de ser médico. Eu comecei a mostrar que tinha uma capacidade de reabilitar melhor os pacientes mais rapidamente, né? E aí eu comecei a me tornar referência. Então, um detalhe muito importante de tudo isso que nós estamos conversando, eu e o Dr. Farley, é que vocês percebem que nós tivemos uma formação eminentemente generalista. Todos nós tivemos, né?
somos egressos de um currículo de 3 anos. Mas esse currículo de 3 anos e a experiência de 1 ano de estágio intenso dentro da ABBR nos trouxe a possibilidade de permearmos várias áreas de atuação, como o Dr. Farley relatou aqui: terapia intensiva, pneumologia, neurocirurgia, traumatortopedia. Então é importante destacar isso porque hoje a gente vê muito questionamento acerca do currículo do fisioterapeuta na graduação, que é um currículo muito amplo, que ele tem uma perspectiva muito generalista, mas nós somos formados de maneira generalista porque essa perspectiva ampliada, ela nos permite, ao nos especializarmos, que a gente tem uma base, e é uma base de fisiologia, é uma base de cinesiologia. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, e aí me permita falar um pouquinho do Farley. O Farley, eu ficava encantada com as mãos do Farley trabalhando com os bebês. Eu não cheguei a ver muito o Farley trabalhando com os adultos, mas quando eu entrei na terapia intensiva neonatal pelas mãos do Farley, e eu ficava encantada, porque ele era o cinesioterapeuta. Claro, o menino, ele fazia ventilação mecânica? Fazia. Ele usava de recursos necessários, naquela época a gente já tinha um pouco mais de tecnologia, digamos assim, mas basicamente o serviço de fisioterapia respiratória neonatal era um serviço de atenção cinesiológica às demandas biomecânicas daquela criança. Isso acho que é alguma coisa que a gente tem que destacar. E é isso que nós somos. Na América Latina, nós somos kinesiólogos, kinesioterapeutas. Sim. Somente no Brasil, nós somos fisioterapeutas. E isso faz realmente total diferença, entendeu, Mi? E eu estava naquela evolução que daqui a pouco eu me via atendendo muito mais criança do que adulto, fui deixando os pacientes neurológicos e também eu não podia ficar nessa amplitude tão, e comecei aí, a partir de um determinado momento, fechar o foco, né? Aí eu falei, não, vai ser a fisioterapia respiratória e agora voltada mais para pacientes infantis. Não parei, nunca parei, até onde hoje eu ainda tenho meus adultos, mas prioritariamente são os meus clientes infantis, e por começar a atender no consultório, e essas crianças, quando agravavam, internavam, eu dava continuidade nos hospitais. Isso foi outra transmissão de conhecimento para equipes hospitalares que não tinham o hábito de conviver com fisioterapia e com o fisioterapeuta num nível que nós realmente tínhamos para levar para esses hospitais. E aí a gente encantava pelo saber, né? E pelo fazer. Sim. Então, eu me senti muito transformador entrando nas UTIs e resolvendo casos que tinham expectativas, né, cirúrgicas, às vezes uma telectasia muito grave, vai ter que... E não, a gente revertia a telectasia num espaço de tempo que deixava o pessoal impressionado, né? Expandir derrames pleurais, sim. Aí eu vou me reportar aquela manobra de compressão e descompressão, né, que eu apresentei no primeiro simpósio internacional no Hotel Glória de Fisioterapia Respiratória, como manobra da pressão negativa. Porque, na verdade, a compressão e descompressão, o objetivo é gerar uma pressão negativa focal na região trabalhada, e ali você trazer essa variante pleural que não estava ocorrendo por alguma razão, ou atelectásica ou por derrame pleural, e começar a fazer um recrutamento aéreo para aquela área mal ventilada, por obstrução ou então por compressão de derrame. E, então, quantos pacientes com derrame pleural tuberculoso, por exemplo, eu trabalhei no hospital também de Jacarepaguá, que só internava tuberculose, na época internava tuberculose. Hoje isso aí está fora de contexto. Vários pacientes que eram dados pela equipe no round do hospital, olha, esse aqui provavelmente vai evoluir para decorticação. Sim. Depois que comecei a trabalhar esses pacientes com essa manobra que eu tenho a felicidade, isso foi um insight assim, iluminado, né? E luminoso, né? De uma manobra usando o conhecimento da cinese, da cinesiologia, né? Se o cara está com algum problema que ele não consegue, pelos próprios músculos, mobilizar o gradil costal da forma inspiratória como deveria,
Como eu posso fazer ele fazer isso? Eu até brincava. O ideal é se tivesse uma alcinha aqui para a gente puxar, né? Porque quando é para aumentar fluxo aéreo, a gente comprime e aumenta o fluxo. E agora? E para expandir? Tem alguma alcinha para a gente puxar? Não tem. Então vamos criar um artifício de técnica, né? Que vou fazer essa pressão variar por outro lado. Então, grade costal é elástico, então eu comprimo, além do eu não estou querendo dar aula de... mas é só para mostrar que uma coisa tão elementar na cabeça, mas é na cabeça cinesiológica. Né? Comprimo o gradil costal dentro da sua possibilidade de mobilidade, de compressão para dentro do tórax, ou seja, para reduzindo a capacidade, o volume de reserva respiratória, e na hora que o indivíduo vai inspirar, você descomprime aquela região abruptamente. Quando você faz isso, você comprimiu uma estrutura elástica, que são as costelas, né? E quando você descomprime, ela vai voltar para a região de repouso. Esse deslocamento de onde estava comprimido para a região, para a linha de repouso, ela gera um gradiente de pressão negativa e concomitantemente um direcionamento de ar para aquela região comprimida. Isso foi transformador. Verdade. E hoje eu vejo as pessoas usando isso, Brasil afora. Outro dia já tem há muitos anos, um amigo voltou de um doutorado na Argentina e aí ficou todo orgulhoso porque o instrutor de lá, o preceptor de lá no CTI, ele entrou com o professor e os alunos ficaram vendo ele trabalhar. E aí ele falou, são brasileiros, eu estou fazendo uma manobra aqui, de um fisioterapeuta brasileiro, Farley Campos. Ele falou, é meu amigo. Eu falei, veja bem, eu não estou falando do Farley Campos, estou falando que o Farley Campos usou saída da acomodação das mesmices. Como você falou, Carlos Alberto, do nada ele fez uma válvula de CPAP, entendeu? Então é mais ou menos isso. E aí veio a evolução criança, agora eu já voltei para criança, porque eu usei muito isso em criança, e até que, atenção, já se fazia fisioterapia neonatal no Brasil quando eu comecei a fazer? A resposta é sim. Qual era a fisioterapia que se fazia? Eram aquelas crianças que já saíam totalmente do risco, ainda não tinham completado 2 quilos de peso, ficavam já os leitos mais próximos da porta, já da alta, e aí iam ser tratados de todo o atraso do desenvolvimento que a criança perdeu ali. Então, era uma fisioterapia com um enfoque da estimulação, né? Que também recebeu uma denominação que foi depois questionada, né? Mas era estimulação precoce. Né? E depois a estimulação essencial, e aí veio toda essa... Mas, na verdade, era a estimulação daquilo que não tinha sido estimulado e que foi perdido no time de desenvolvimento. Né? Então, a fisioterapia se restringia a isso. Eu falo, é porque eu comecei a atender prematuros em ventilação, que era tido como impossível um fisioterapeuta chegar a 3 metros de distância de uma criança. Então, eu tive que conseguir reverter a cabeça de um grande médico neonatologista aqui no Rio de Janeiro, porque a mãe da criança era uma ginecologista, obstetra, cuja irmã era minha cliente, a filha da irmã era minha cliente. Ela falou, deixa o Farley. Eu tratei do filho dela com quase 1 aninho de idade, longe de ser um neonato. Mas o garoto já estava mal, já queriam levar a criança para cirurgia, e eu reexpandi o pulmão da criança, e ela falou que a criança evoluindo mal, o chefe de serviço me chamou para uma conversa, né? Falou, você acha que tem condições? Eu falei, eu acho que eu tenho condições. Simplesmente, ele falou, com essa experiência, eu nunca atendi uma criança, talvez a menor que eu tenha atendido até hoje, devesse ter uns 6, 8 quilos. Então, eu nunca atendi. Mas o que eu faço numa criança com maiorzinha, eu tenho como fazer numa criança pequenininha. E é isso aqui que você me via fazendo, né? Com os dedos, a gente fazia a manobra. E assim eu fiz. E foi transformador. Nesse dia, eu passei o restante do dia na UTI neonatal
E aquela criança que tinha passado plantão noturno anterior, as 12 últimas horas, sendo aspirada a cada 20 minutos, eu terminei o plantão do dia às 19 horas, com intervalos de 1h30 entre cada aspiração. No dia seguinte, ele me chamou, veio pedir se eu poderia, gostou muito do meu trabalho, se eu poderia assumir as crianças em desmame difícil naquela UTI. E aí foi o boom. Porque, e é isso, o boom. Qual é o boom? O boom foi o que eu falo, começou a ser chamado para tudo que era UTI, onde tinham plantonistas daquela UTI inicial, que iam para outras, vinham os doentes padecendo de situações que era a fisioterapia que estava faltando. Aí falei, conclusão, eu acabei, foi uma fase áurea da minha vida, sob aspecto assim, né, de ascensão maior ainda profissional, mas eu não tinha formação gerencial. Eu assumi 8 UTIs aqui no Rio de Janeiro, neonatais, uma equipe gigantesca de fisioterapeutas que eu treinei, fazia treinamento, preparação e tudo mais. E assim, mas, olha, lógico, o Centro Pediátrico da Lagoa, que depois os médicos de lá, que eram do Fernandes Figueira, né? O Dr. Manuel do Carvalho e o Zé Manuel. Zé Manuel. Exatamente. Aí, Manuel do Carvalho e Zé Luiz. Zé Luiz. Bom, aí eles me chamaram e falaram, nós vamos abrir um hospital em Laranjeiras, eu quero que você te fazer uma proposta. Você quer assumir o serviço? Pô, eu fiquei no pé de Natal, Laranjeiras, lá, alguns bons anos, e só saí ficando uma equipe minha lá. Mesma coisa, ou seja, eu nunca fechei porta de onde eu trabalhei. Sim, entendeu? sim. Saí por conveniências ou problema, conveniências. E depois, eu estou tentando lembrar aqui também, do Luiz Eduardo Miranda, que era em Botafogo, depois a UTI neonatal da São José. Foram essas duas que eram as mais fortes e potentes. A equipe que se colocou com ele até ele encerrar o serviço foi a equipe que eu coloquei lá dentro. Entendeu? E nesse meio tempo. Então, Miriam, eu tenho receio de me alongar muito, mas eu cheguei agora onde eu me estabeleci, tratando de crianças. E nesse passar de tempo eu conheci uma doença raríssima, chamada atrofia muscular espinhal. Sim. AME, que é a sigla dessa doença, que hoje em dia as pessoas conhecem muito por conta das campanhas. Sim. Necessidade de receber milhões para conseguir a dose de um remédio que chegou custando 12 milhões de reais no mercado. Hoje o governo já está conseguindo, numa parceria conjunta com os convênios, o governo e tudo, comprar por um valor menor, mas eu acho que alguma coisa em torno de 6 a 8 milhões. Uma é dose única, mas mesmo assim. Então a AME hoje já tem 3 medicamentos que tratam, não cura, mas que tratam. Nessa época não tinha. Sim. E eu consegui. Então, eu acho importante dizer isso para quem vai ouvir. O que eu consegui? Os pacientes que eu começava a atender, que já vinham sendo tratados anteriormente por outras equipes e tudo mais, todos, sem exceção, já eram traqueostomizados. Entendeu? Até o dia que eu fui chamado para atender uma criança na São José, com o Luiz Eduardo Miranda, e eu já tinha saído, mas estava na equipe, e eu já vinha trabalhando com VNI em crianças maiores e adolescentes. Ele falou, Fábio, eu sei que você está fazendo um trabalho de VNI e tudo mais, você acha viável? Porque olha só, essa criança internou aqui com 4 meses, está com 5 meses agora, curada de uma pneumonia severa, mas curada e bem estável, e nós... Não desmama. Não, exatamente. Não vamos estubá-la sem fazer a traqueostomia e a família se recusa terminantemente. Bom, resumo é que eu falei, não, você me dá, porque o CPAP que eu usava, aquele único que a gente tinha aqui, né, era um gigantão assim e tudo mais, nem tinha interface. No dia seguinte eu voltei para ele, eu acho que a gente tem como fazer uma interface. Peguei uma pronga, experiência de neurão, a maior pronguinha, né, que a gente usava no recém-nascido, e ocluí uma das extremidades e coloquei na extremidade do circuito e fiz uma máscara nasal para aquela neném. Encaixou bonitinho, fixamos com crepom na cabeça da neném. Essa foto
faz parte da meu arsenal de fotografias, daquelas que mais me tocam profundamente. E aí, vamos lá, estubamos e colocamos a criança em CEPAP. Felizmente, como tinha que fazer aquela amarração toda, isso também, você faz uma coisa, atira uma coisa certa, não, viu? Eu já coloquei a máscarazinha, porque na hora de fixar, então já estava tudo pronto. Então, quando estubou, ato contínuo, eu iniciei a ventilação. Sim. E a criança saiu. Sim. Saiu, foi para casa e tudo mais. Então, quando a presidente da Abrame, a Fátima, lá do Ceará, de Fortaleza, ficou sabendo, ela falou, não, mas não tem, é inédito, não tem uma criança AMI-1 estubada aqui no Brasil. Sem traqueostomia. Sem traqueostomia. Então eu falei, eu vou querer que você replique esse conhecimento. E aí eu comecei a dar curso, a Abrame promovia os cursos, eventos, né? E aí, conclusão, eu comecei a estimular as pessoas a fazerem o que não se fazia, entendeu? Aí era uma acomodação, não pode. Às vezes estubava uma vez, tentava colocar a VNI, aí falhava. Vamos estudar, segunda vez, falhava, não, a criança não tem condições de ir para a VNI. Entendam, não tem condições, AMI-1 não tem condições de, praticamente quase, eu diria, 100% das crianças AMI-1 que não têm comorbidade, têm condições de ir para a VNI. Por que não vão e não iam? Não vão, por quê? Porque o protocolo de estubação, eles estubavam a criança com AMI como estubavam qualquer outra criança que tivesse tido uma pneumonia, ficasse entubada. Entretanto, o que eu percebi, que aquele timezinho entre a tirada do tubo, aí nebulizar com adrenalina, corticóide, para depois colocar a ventilação, fazia assim. Fechava. Fechava. E aí a criança ainda ficava 2, 3, 5, 8 horas e de noite voltava para o tubo. Eu falei, olha só, o meu protocolo, isso não vai acontecer. E aí começaram a chegar as interfaces pediátricas, infantis, e aí eu estou dando um resgate histórico. Resgate histórico aqui. Então, o meu protocolo, simplesmente o que ele faz é extubar e iniciar a ventilação não invasiva imediatamente, simultaneamente. Então, a criança está entubada, retira a fixação. E outra coisa, normalmente essas crianças precisam ser nebulizadas após a extubação. Sim. Então, já coloca aquele peça T no circuito e o médico do hospital que vai decidir lá da UTI do dia. Sim. Ah, não, eu quero fazer corticoide, eu quero fazer adrenalina. Não, a escolha é médica. O medicamento que vai entrar na nebulização é o médico plantonista que vai decidir. Mas vamos fazer a nebulização conectada em tudo, em peça T, exatamente. Então, vamos estubar. Estuba, e no que eu estou fazendo aqui já tem uma pessoa aqui orientada, uma enfermeira, um fisioterapeuta que trabalha comigo, já ligando, dando start no level. Olha, o índice assertiva é quase 100%. Ah, mas então não é 100%? Não, porque eu tive 3 casos que falharam e depois a gente foi estudar por quê, né? Lamentavelmente, bom, a interface que estava não era adequada, mudaram a tosse mecânica, porque esses pacientes demandam de tosse mecânica. O que eu usava, o hospital não trabalhava, mas me garantiu, isso não foi aqui no Rio, foi em São Paulo. Eu fui para estubar essa criança, me garantindo que o equipamento de lá fazia exatamente a mesma coisa que o que eu trabalhava. Eu falei, isso é a mesma coisa, tudo bem. Poxa vida, foi um susto, porque eu quase perdi a criança pós-estubação. E foi um caso que a equipe médica não queria estubar, mesmo com a minha ida, até porque não acreditava que pudesse ser estubado. Então, e cheguei lá quase como um vendedor de ilusões. Tipo, desses caras vir aqui, vão dar com os burros na água, e aí a gente vai lá, reverte e não deu outra coisa. Foi isso que aconteceu. O que eles planejaram. Por que o aparelho que fazia tosse mecânica não garantia o mesmo nível de pressão na fase ins que eles? Conclusão, ele fechou, ele aspirou, né? Aspirou mais do que, desrecrutou totalmente a telectadora da criança. Eu falei, caramba, agora, vai autorizar uma nova estubação de jeito nenhum? Ah, claro. Então isso foi muito triste. E o outro
Desculpa, eu não... Não, Passou. mas eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque a gente vê, assim, essa evolução, e como eu disse no início, a evolução da fisioterapia respiratória, né? Eu sou antiga, eu ainda chamo assim de fisioterapia respiratória. Sim, mas sim. Ela é uma evolução que tem uma interface diretamente com a sua trajetória profissional. Então, é importante que a gente conte. A gente não está endeusando, fazendo apologia, mas não tem como contar a história e não remeter aquelas pessoas que fizeram parte dessa história e mais, que fizeram a história, não é? Exatamente. Que fizeram a história. Então, assim, esse trabalho é muito legal porque, por exemplo, no meu serviço, eu tenho várias crianças com AME, que são crianças usuárias de bilevel, e eu já entro colocando de pé, colocando sentada no estabilizador, porque é uma outra realidade. Imagina se essa planta baixa não tivesse sido desenvolvida para manter toda essa estabilidade respiratória, ventilatória, se eu poderia colocar uma criança AME1 no estabilizador de pé. Exatamente. E é o que eu faço, porque isso é o que eu sempre digo para os médicos. Essa criança vai ter osteopenia se ela não ficar de pé, porque ela só fica deitada. Ela tem que trabalhar controle de tronco, então ela tem que ficar sentada no banquinho. Mas como uma coisa não se dissocia da outra. Miriam, não mesmo. Isso você me faz também lembrar, isso foi num congresso multiprofissional, mas organizado por uma instituição médica, numa mesa sobre atrofia muscular espinhal. E eu era o fisioterapeuta, o único fisioterapeuta a falar. Então, coube a mim falar da abordagem respiratória e da abordagem motora, né? E eu já vinha fazendo fisioterapia motora nos meus pacientes com a aquiescência da maior autoridade com quem eu convivi aqui no Rio de Janeiro em atrofia muscular espinhal, que era a doutora Alexandra Prufel. Sim. Né? Aqui eu conhecia, pelo menos. Né? E eu falei, Alexandra, não tem cabimento essas crianças não fazerem fisioterapia mesmo, receberem estímulo muscular, proprioceptivo, estimulação de trofismo muscular. Por quê? Qual é a doença delas? Atrofia muscular, já está no nome, atrofia do músculo. E se a gente deixa essas crianças, não pode fazer fisioterapia porque vai desgastar o músculo e vai aumentar a atrofia, onde é que isso está provado aonde? Isso aí é diferentemente de uma Duchenne, numa distrofia muscular, que aí você tem outros componentes musculares em que a atividade muscular aumenta a degeneração da própria fibra, mas não é, a atrofia muscular não tem, é lá no corno posterior da medula. Então, a fibra, o músculo está íntegro, perdendo estímulos. Então, se a criança já tem a doença, perdendo estímulo, perdendo músculo fora de estímulo, e eu deixo essa criança em imobilidade, porque o que eles chamam de mobilidade na AME? A única coisa autorizada a fazer é mobilização articular para prevenção de movimento, prevenção exatamente, de encurtamentos musculotendinosos. Totalmente passivo. Totalmente passivo. Eu falei, olha só, aí a gente está com duas doenças a caminho. Uma, que é a doença de base, e a segunda é decorrente da síndrome da imobilidade. Então elas perdem a maior covardia, estão perdendo o músculo por dois caminhos. Vamos tentar minimizar um. Ela concordou que eu estava com razão. Sim. E não via nenhum impedimento na literatura que impedisse fazer isso. E as minhas crianças começaram a ter respostas. Então, agora não tinha medicação. O que acontece? Elas começavam a ter respostas, mas perdiam. Sim. Tinham respostas, mas perdiam. Mas as outras só perdiam. Sim. Então, nos eventos da Abrame, as crianças iam com as famílias também. Então, era profissionais de saúde, de multiprofissional, e as famílias iam, tinham palestras que as famílias participavam, e aí as famílias começaram a comparar os seus próprios filhos. Sim. Mas o que você faz? O que não faz? Não, mas ele não faz, só faz alongamento. Então foi outra mudança de paradigma da AME. Sim. Entendeu? Lamentavelmente no Brasil, nós temos duas escolas aqui. Eu cito duas, porque uma eu digo que eu criei escola, uma é a minha,
e a outra de outro profissional que eu me reservo não falar o nome, porque ele não é brasileiro, mas ele vem aqui e foi muito bem recomendado, ele tem muitos trabalhos publicados, mas tem uma visão muito diferente da minha. Sim. Então, nós divergimos em algumas coisas radicalmente. Sim. Tipo assim, a criança dele, mesmo que não entre no tubo, já inicie a ventilação não invasiva precoce, no conceito dele, e a maior parte dos nossos colegas brasileiros preferem seguir ele. Por quê? Porque ele é estrangeiro. Então, o conceito é, uma vez em VNI constante o tempo todo. Cara, está fadado a criança, sabe? Você sentencia a criança a usar VNI e eu consigo desenvolver treinamento muscular progressivo pelo próprio não uso da VNI. E, conclusão, hoje em dia, todos os meus pacientes, se não me engano, Miriam, só usam a VNI ou para dormir ou em eventuais intercorrências que precisam usar a VNI. Fora isso, todas elas estão muito bem obrigadas, viu? O meu mais velho agora está com 17 anos, meu paciente mais velho, lá em Vitória, 17 anos. Imagina ele, quando eu comecei atendendo, 5 meses de vida. Ele só coloca a VNI para dormir. Ou, às vezes, durante o dia, a fisioterapia é mais puxada, ele fica mais cansadinho para colocar. Então, são essas transformações, a gente muda paradigma. Através de, não é achismo, é embasamento. Eu estudei na época, estava muito ligado ao CTI de adulto, estudei muito sobre a síndrome da imobilidade, do imobilismo. E esse background, esse conhecimento é que me deu confiança e crédito para fazer o que eu passei a fazer com as crianças. Então, hoje em dia, a gente tem essa na atrofia muscular espinhal, que na verdade é uma criança que demanda abordagem, gente, tudo que é múltipla. O olhar para uma criança dessa, o consumo metabólico de uma criança dessa, como você falou, como é que eu vou botar uma criança em pé ou fazer se ela não treina, se ela não é estimulada, se o músculo dela não... Poxa, 5 minutos em pé ali... é o suficiente. Para entrar em desconforto. Era toda uma progressão, né? Sim, exatamente. Até porque quando eu entrava na unidade de internação com o estabilizador, o que essa senhora vai fazer hoje, não é? Essa senhora vai fazer o que hoje com essa criança? Os entreolhares assim, da equipe. Mas isso é uma coisa legal. Então, assim, eu acho que essa conversa com o Dr. Farley ela é muito importante porque ela traz essa trajetória e apresenta uma ousadia que não é uma ousadia aleatória e irresponsável. Tem toda uma base teórica, tem toda uma base de conhecimento e, claro, tem os insights, tem as ideias, tem as inovações. A gente não estamos nos desfazendo disso, mas se não fosse pela sua base teórica, você jamais poderia ter desenvolvido as habilidades e competências que você desenvolveu. Fazendo o mesmo. Traz para os nossos colegas. Então, assim, isso eu acho que é a mensagem que a gente pode deixar, né? De que a fisioterapia, ela se desenvolveu absurdamente nos últimos anos, desde que nós nos formamos. E ela se desenvolveu porque nós fomos capazes de sermos ousados, no bom sentido. Uma ousadia responsável. E competente. Então, eu quero agradecer imensamente ao Dr. Farley, deixar aqui as câmeras para as suas palavras finais. Bom, depois dessa colocação final, eu acho que aquele jargão, né? Faço minhas as palavras dela. Mas, na verdade, é isso. Eu quero continuar vendo a fisioterapia progredindo. Lá na UERJ, lá na UTI pediátrica, os nossos profissionais que lá estão, né, e fisioterapeutas, a equipe maravilhosa, maravilhosa, eu estou falando dos fisioterapeutas, e as residentes, puxa vida, chegando umas cabecinhas novas lá, mas já fazendo produção científica e ousando, entendeu? E criando evidência através dos seus trabalhos e tudo. Então é isso, eu quero continuar, enquanto estiver aqui, assistindo a essa ascensão da fisioterapia, porque nós temos ainda muito além a chegar. E é o que eu desejo, e certamente
atitudes como essas do CREFITO 2 aqui, e você, na sua pessoa, representando o CREFITO 2, querida, todo o meu orgulho de ser fisioterapeuta e estar aqui na sua companhia podendo contar essa história, viu? Muito obrigado e agradeço a toda a Muito obrigada, pessoal. diretoria do CREFITO.